Hello, everybody! Olá, seus lindos! Bom dia, maravilhosos! Bom dia! É quinta-feira, meus amores! É quinta-feira! É com certeza mega especial. Mas não é sobre a especialidade do dia que eu quero falar. É sobre conhecimento é poder. Você sabia disso? Pois muito bem. Quando você conhece os outros, você é sábio. Mas quando você conhece a si mesmo, você é iluminado. Ilumine-se. Você já ouviu essa frase? Pois muito bem, meus amores. Algumas pessoas simplesmente não têm o poder sobre si mesmo, não se conhecem. Por que você está falando sobre isso, chocolate? Deixa eu contar um negócio. Eu comecei com um dia conhecendo certas pessoas. E certas pessoas com certeza estão tendo o privilégio, o prazer de me conhecer. O problema de conhecer a si mesmo e conhecer os outros é que a perspectiva e a percepção nunca é a mesma. Infelizmente, as pessoas têm visões, têm perspectiva, têm percepções diferentes. E que bom que sim! Por isso é que a gente diz: estude, aprende e trabalhe para conhecer as suas virtudes, seus princípios inegociáveis, as coisas dos quais você aceita e não aceita dos outros, para caber realmente no conceito, seja lá de quem for. Quanto a mim, deixa eu falar um negócio. As pessoas simplesmente, quando não entendem, não aceitam certas coisas vindo dos outros, elas acabam buscando algumas desculpas para caber no conceito, como por exemplo: você está mal, eu entendo que você deve estar passando por algum momento difícil, algum momento ruim, que isso não faz parte da sua cultura, que nós pensamos de um jeito, você... Não é sobre cultura, não é sobre eu estar bem, sobre eu pensar diferente, é sobre o meu ponto de vista sobre certas coisas. O óbvio, o conceito, o conhecimento, a informação e a comunicação, seja lá onde for e com quem a gente estiver falando, existem princípios, existem regras de comunicação, existem regras de profissionalismo e de negócio que não podem ser negociáveis nem discutíveis. É exatamente. E tem certas coisas que eu ouço e que eu vejo não é cultural, é falta de conhecimento. As pessoas precisam saber o que é conhecimento e o que é falta de conhecimento. E quando você não se permite ter conhecimento ou receber as informações para aprimorar os seus conhecimentos, aí já é uma limitação própria sua e não exatamente do país ou do local em que você se encontra, mas é a sua falta de capacidade de aprimorar os seus conhecimentos, transformando em sabedoria. As pessoas não estão 100% certas sobre o que elas pensam, sobre o que elas querem. Como, por exemplo, um ser humano, você trabalha com alguém. Aliás, o Steve Jobs acabou dizendo isso. Vocês ouviram aquela frase do Steve? Eu acho que foi o Steve Jobs que disse o seguinte: se eu precisar falar para o meu funcionário o que ele tem que fazer de acordo com as suas funções e as suas atividades, faço eu mesmo. Com certeza, eu assino embaixo e carimbo. Você não pode trabalhar com uma pessoa que você denominou, você atribuiu uma função e que a pessoa sabe o que tem que ser feito e você tem que ficar andando de baixo para cima para que essa atividade seja feita ou para que você tenha um feedback sobre o trabalho que essa pessoa está fazendo. Se você precisar fazer isso, duas coisas estão acontecendo: desrespeito contra você e a desvalorização contra o seu tempo e contra as atividades que a pessoa está fazendo. Ou seja, a visão, a missão, a prioridade, o foco não estão alinhados. Eu não posso simplesmente trabalhar com alguém que não tem os mesmos objetivos, que não está focado e não respeita o que nós estamos fazendo na mesma tonalidade ou no mesmo nível. E aí você vai falar: porque não, você só tem que me dizer se sim ou não. Se eu precisar te dizer sim ou não, porque você fez a pergunta, por que eu não disse isso antes, sem que a pergunta fosse feita?
Porque se eu tivesse uma resposta, se eu tivesse alguma novidade sobre o que nós estamos fazendo, o certo, o correto, o óbvio é eu chegar e reportar sobre aquela situação que nós estamos tratando. Estamos nesse nível, estamos nessa fase, precisamos resolver isso agora, estou resolvendo isso agora. Mas se não teve nenhuma informação, não teve nenhuma reportagem, não teve nenhuma notificação, parte do princípio que já está notificado. A comunicação é óbvia. As pessoas se comunicam falando e não falando. Algumas pessoas dizem assim, mas ele não me disse nada. Já é uma comunicação. Ele não me disse não. Depende de como esse não veio, meu bem. Não responder uma pergunta já é uma resposta. Já entendeu isso? Pois muito bem, porque se eu tivesse alguma resposta contrária daquilo, eu te daria. Mas enfim, gente. E com relação a isso, eu tentei dar uma aula para o ser humano sobre como se comunicar, sobre o que esperar sobre o seu local de trabalho, com as pessoas com quem você trabalha, sobre respeitar o tempo e as prioridades dos outros, sobre se alinhar com quem você está trabalhando, sobre esperar realmente resultados de quem vai te dar um resultado. E a pessoa disse que eu não sabia que você acordou mal-humorada, você só tinha que falar sim ou não. Se você espera que eu responda alguma coisa com sim ou não, cara, você já parte do princípio que está falando com a pessoa errada, está trabalhando com a pessoa errada. Porque se você precisa trabalhar com alguém que apenas vai te dizer sim e não sobre as suas perguntas, eu não sei por que vocês trabalham com as pessoas. E depois as pessoas não dizem, não sabem por que elas não têm sucesso, não têm prosperidade, não alcançam aquilo que elas poderiam e deveriam alcançar mais. São esse tipo de pessoas que querem ter resultados diferentes, fazendo o óbvio, fazendo o mesmo. Você já viu essas pessoas que vivem falando assim, mas eu faço de tudo, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ser aquilo, eu gostaria de ter sei lá o quê. Entretanto, não fazem nada diferente daquilo. Porque quando você está realmente insatisfeito, quando você realmente não está confortável com a sua situação atual, com aquilo que você está entregando ou recebendo, você vai atrás de novos resultados. As coisas fazendo o quê? Fazendo a diferença, fazendo coisas novas. É que você não pode fazer as mesmas coisas esperando os resultados diferentes. Não dá certo. As coisas pura e simplesmente não funcionam desse jeito. As pessoas precisam fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu quero ir para a China, para Conchichina. Seja lá onde for, como se faz para chegar até a China? Eu preciso pegar uma nave, preciso pegar exatamente o quê? E o que é necessário? Adivinha só o que eu acabei descobrindo? Eu estou querendo muito dar um rolê no meu país, Angola. Mas adivinha o que eu acabei descobrindo ontem, enquanto eu estava mexendo os meus documentos? Que o meu passaporte está vencido. Eu estou com o passaporte vencido, ou seja, eu não consigo comprar uma passagem, sair do Brasil para Angola, porque o meu passaporte precisa ter uma validade no mínimo de 3 meses e eu não tenho um passaporte válido. Ou seja, se eu quiser viajar hoje, amanhã, mês que vem, seja lá que mês, eu não consigo enquanto eu não for renovar esse passaporte. E quanto tempo esse passaporte vai ser renovado? Já é uma coisa que não depende de mim, depende das instituições especializadas ou atribuídas para essa função, pelo tempo que elas tiverem disponibilizando para a emissão desses passaportes. Ou seja, os meus planos já não dependem apenas do meu querer e da minha vontade, mas da vontade de outrem. Por quê? Porque eu não previ isso. Se eu quisesse realmente viajar numa fase como este ano, no mês em que eu me predispus, o que eu tinha que fazer antes? Analisar se eu tenho a documentação certa, se eu tenho os valores certos, se eu tenho condições para isso e o que é necessário para que eu tenha tudo isso. Conhecimento é poder. É aquilo que nós falamos. Conhecer os outros é um ato de sabedoria. Conhecer-se a si mesmo é um ato de iluminação. Iluminem-se. Conhecimento gera conhecimento, informação gera informação, amor gera amor, empatia gera empatia. Só porque os outros falaram não para você, não quer dizer que essas pessoas estejam mal. É porque as pessoas têm os seus princípios, têm os seus valores, têm as suas visões, têm as suas metas, suas prioridades e conhecem-se a si mesmas. E é em função desse conhecimento que elas agem.
e não é sobre estar.